Bom, no vídeo anterior dessa sequência sobre vetores do tipo lógico, a gente viu operações que davam resultado lógico aplicadas em cada um dos elementos do vetor. Agora aqui a gente vai ver algumas operações que o pessoal de lógica chama predicados, aplicadas sobre o vetor como um todo. Bom, na verdade, essas operações são assim uma parte muito pequena. Tem uma palavra que é relativamente usada em inglês, eu acho que é de origem grega talvez, e não é tão usada em português, que é pletora. Significa um excesso. Então, no R tem um excesso, né? Tem uma pletora de quase tudo quanto é tipo de funções. E mesmo nos pacotes base, que são assim, tipo, obrigatório para você conhecer à medida que trabalha com R. Isso sem falar nos vários e vários pacotes. Então o R é um universo monstruoso, cheio de recursos, né? E aí uma dificuldade, naturalmente, é descobrir qual recurso usar, né? Qual pacote, qual função usar, em que contexto. Bom, não tem uma receita, acho que a única receita é ir experimentando, aprendendo e vamos que vamos. Bom, aqui então, como eu falei, é só uma pequena amostra desse universo, mas é uma amostra útil. Bom, a gente vai estar sempre usando aquele recurso de executar um arquivo em partes, né? A princípio linha por linha, mas a gente vai agora fazer uma seleção, tá? Aqui estão sendo criados dois vetores. Um, que é um vetor de números em dupla precisão, tá? Um double. E em ponto flutuante, naturalmente. Lembra, em R, todo número é em ponto flutuante e double, a não ser com prova em contrário. Lembra aquele ditado que as pessoas falam, né? O pessoal de direito fala? Todo mundo é inocente até prova em contrário. Então, no R é assim, todo número é double até prova em contrário. Então, aqui eu não escrevi nada, não provei nada, então é um double. Aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Agora, aqui, essa é uma das formas, vamos dizer, é uma das provas em contrário, num vídeo anterior a gente viu, de criar números inteiros. Então, aqui tem uma sequência de números de 10 até 12, números inteiros. E aqui tem praticamente a mesma sequência, só que praticamente eu digo que números em dupla precisão, naturalmente eles são uma aproximação. Então pode ter em algum contexto que isso aqui não seja 10 exatamente, né? Alguns números a gente tem certeza que são precisos tal, mas são sempre um arredondamento. Mas isso é uma outra história que a gente conversou um pouquinho no vídeo sobre números e que vai ficar na descrição deste vídeo. Bom, ok, então a gente está criando dois vetores, não tem muita novidade, a gente manda executar a seleção. Então, essa opção aqui, existem pelo menos três formas de executá-la, tá? Uma é o botão, esse botão aqui, outra é o atalho, que é Ctrl Enter, e uma terceira é uma opção aqui nesse menu, enorme. Naturalmente, é muito mais prático aqui, é uma opção muito usada, então o pessoal do RStudio já deixou ela disponível. E à medida que a gente usar realmente muito, a gente vai acabar memorizando que Ctrl Enter é equivalente dessas três coisas, do Code, né, da opção para executar seleções no Code, do botãozinho Run, e a gente só aperta Ctrl Enter e está resolvido, tá? Então vamos rodar. Beleza, então o que aconteceu? Esses dois vetores foram criados aqui, tá? O vetor de números em dupla precisão e o vetor de números inteiros, tá? Então agora a gente vai testar esse vetor N1 para ver se ele é inteiro, tá? Isso aqui é uma forma recorrente, esse is, porque em inglês
a pergunta naturalmente é feita colocando o verbo no começo da frase. Então aqui eu estou perguntando, esse vetor é inteiro, né? Esse objeto é inteiro? Aí a gente espera que o resultado seja falso. Por quê? Porque ele é um número, como a gente conversou, em dupla precisão. Agora vamos perguntar, será que esse número é em dupla precisão? Opa, é um dupla precisão, perfeito. E aí tem essa outra coisa aqui, que é numeric. Bom, naturalmente ele é um número, beleza, então também é true. Ok, agora aqui inteiro, né? Isso aqui é uma sequência inteira, a gente espera que seja... Opa! Caramba! Verdadeiro, tá? É a questão de onde apertar o mouse, sempre acontece na hora da apresentação. Tá tudo funcionando direitinho, é o efeito apresentação. Bom, então a gente perguntou se ele é inteiro, ele respondeu sim, é inteiro. Agora a gente vai perguntar se é double. Respondeu falso, tá, perfeito. E agora tem uma coisa interessante, que é se ele é numérico. Tá, então ele é numérico. Então, quando a gente olha esses predicados, dá a impressão que existe uma classe grande de números, chamada numeric, e o integer e o double são subconjuntos dela. Bom, deveria ser assim, mas o R tem uma história, o R é muito prático, ele segue bastante a teoria da estatística, mas alguma coisa da programação às vezes é meio estranho, então eu esperaria encontrar aqui um double, DBL, mas está lá num. Deve ter uma razão, talvez a razão seja porque primeiro criaram um número em dupla precisão, mas é mais ou menos como estudar a gramática do português. Algumas coisas a gente fala, bom, é assim, que tem regra para todo lado, às vezes a gente não consegue memorizar tudo, tem muitas exceções, então a gente vai se acostumando. Então, essa é uma das coisas não muito claras para mim até hoje, acho que para ninguém talvez. Bom, esse cara aqui é uma coisa muito útil. Na verdade, aqui é uma pontinha de um icebergzinho. O fato é que o R lida com os vetores como se fossem conjuntos. Então tem um monte de outros predicados, né, predicado nesse sentido de consultas, também de operações em vetores, a moda de conjuntos, né? Tem união, intersecção. Aqui a gente só vai falar dessa aqui que é pequenininha. Eu estou perguntando se o número aqui, esse número aqui, ó, é uma pergunta. Is esse número elemento desse vetor? Né? Is element. Então, o que eu espero que aconteça? Olha, aqui está o número 10. Se eu perguntar se o número 10 é membro, né, é um elemento do vetor N1, a resposta é true, claro. Tá? Então esse é um número 10 em dupla precisão, aqui é um número 10 em dupla precisão, ele está lá. Agora vem uma coisa interessante. Eu estou perguntando, esse aqui é um 10 inteiro, ok? Eu estou perguntando se esse 10 inteiro é parte do vetor N1, tá? Bom, aí eu pergunto, ele responde true. Bom, isso aqui é uma resposta prática. Eu estou perguntando, esse número inteiro é parte desse vetor de números de dupla precisão? Tá, então, por que ele disse que sim? É que ele disse que dentro da aproximação que ele conhece, né, isso aqui é praticamente, esse 10 inteiro, é praticamente igual ao 10 em ponto flutuante. Então, ele disse que sim. Então, esse é uma coisa que a gente tem que se familiarizar, tá? Os números, toda comparação com números em dupla precisão é aproximada, né? Tá? Lembra, o 033, o 1/3 nunca vai ser completa a representação dele dentro do computador, né? Que o 0333, né? O 1/3, ele é uma repetição infinita do número 3. Então vai ser sempre uma comparação dentro de uma certa precisão. Tá? Então, dentro dessa precisão, os dois números são iguais, ele falou que é true. Agora aqui vem um negócio interessante. Na verdade, eu descobri, por ter usado errado a função.
como eu falei, o que se espera da função é que esse seja o elemento que eu estou procurando e aqui é o vetor. Mas no R tudo é vetor, então isso aqui também é um vetor, naturalmente um vetor unitário. Aí o que aconteceu? Olha que interessante, eu vou executar, aí a gente vai ver. Bom, aconteceu o seguinte, ele entendeu que eu estava mandando uma lista de números para serem testados se faziam parte do segundo vetor. Então aqui tem 10, 11 e 12, ok? Então ele pegou o número 10, perguntou, está dentro desse vetor unitário? Tá aqui, true, né? Claro, 10 está dentro do vetor 10. Aí ele perguntou, 11 está dentro do vetor unitário 10? Não, não está. E mesma coisa o 12, tá? Ou seja, em qualquer linguagem de programação mais popular aí, tal, mais comum, eu teria que botar uma estrutura de controle aqui para falar para o computador testar para cada um desses números se fazia parte desse outro vetor. No R, ele mesmo já entende, ele percebe, aqui não é um vetor unitário, é um vetor com vários elementos, então eu vou testar todos eles desse primeiro parâmetro contra os elementos do segundo parâmetro. Tá? Tem uma coisa interessante do R e, como eu falei, a gente está sempre aprendendo coisas novas, tem muitos conceitos poderosos que são aplicados, tem sempre consequências que a gente nunca não tinha imaginado antes, e também tem essas exceções que a gente fica pensando, mas por quê? Ok? Então é isso por enquanto. No próximo vídeo a gente vai ver as operações que podem ser feitas com números, com valores do tipo lógico, né? Do mesmo jeito que eu consigo somar números, eu também consigo combinar valores lógicos. Naturalmente não é uma soma exatamente, mas é uma ideia análoga, também são operações. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado e até breve.